Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para XP. Abra sua conta. Oi, pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, podcast do Infomoney que te explica o mundo dos seguros. No programa de hoje, nós vamos te mostrar como fugir de pegadinhas no seguro automóvel. Vamos mostrar quais as principais dúvidas na hora da contratação, as diferenças entre as coberturas disponíveis hoje no mercado, quais situações o seguro cobre e quais não cobre, quais cuidados tomar na renovação e muito mais. Fica aqui comigo que depois da vinheta tem o papo completo. Bom, para conversar comigo sobre esse assunto, hoje tem um convidado aqui na minha frente que eu vou apresentar para vocês. É o Igor Mascarenhas, CEO da Pier Seguradora. Oi, Igor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Jamile. É um prazer estar aqui. Eu acho que é um tema super relevante. Quanto mais a gente consegue educar o mercado, falar da importância do seguro de maneira geral, acho que vai ser melhor para a população. Então é um prazer estar aqui. Quem está de casa, muito prazer. Vai ser um período muito gostoso para a gente discutir o tema. Legal. Então vamos lá. Para a gente começar, Igor, eu queria ouvir de você, né, o que você tem visto, né, quais são as principais dúvidas, né, os principais equívocos, na verdade, que o consumidor acaba cometendo, né, quando vai contratar ou renovar o seguro automóvel, né? O que você tem visto nesse sentido? Eu acho que a gente tem a vantagem do produto do automóvel ele já ser muito difundido. Então muitas pessoas já conhecem o produto, muitas pessoas já tiveram seguro, muitas pessoas já tiveram algum tipo de incidente ou um sinistro. Então ele é um produto um pouco mais conhecido. O que eu vejo normalmente é a dificuldade de comparar os produtos. Porque você tem uma série de números que estão ali na sua proposta que você não sabe exatamente o que significa e às vezes você compara coisas que não são comparáveis. Pô, essa daqui é uma oferta com a franquia reduzida, essa outra já está cobrando uma franquia mais cara. Olha o valor do RCF, que é o danos a terceiro. Então o que eu percebo é a dificuldade de comparar para você chegar exatamente num produto que faz sentido para você, que atende às suas expectativas e que é o mais adequado em termos de custo-benefício. Então eu diria que é um produto que a população conhece, via de regra, as pessoas já conhecem, as pessoas já vivenciaram problemas de seguros. A indústria teve que se aperfeiçoar, então, por ser um produto mais maduro, muitos dos problemas dos produtos foram sendo resolvidos ao longo do tempo. Ainda existe uma dificuldade de o que é o melhor seguro para mim? Como é que eu faço aquela sopa de letrinha de tanta coisa que tem ali? Como é que eu garanto que aquilo dali é o que faz mais sentido para a minha realidade? E comparar, dado que você tem o que faz sentido para você, comparar as possibilidades, comparar as opções e chegar na melhor relação custo-benefício para o consumidor final, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Ficar protegido, ficar tranquilo e ter ali algum tipo de economia no final do mês. Entendi. Você acha, então, que... Nossa, peraí. Calma aí, gente, desculpa aí. Quem for editar, não brigue comigo, por favor. Ainda bem que foi ela. Já inaugurou. Igor, então, assim, você acha que falta, talvez, para as pessoas entenderem que hoje elas podem... quais são as coberturas disponíveis? Porque eu sei que eu, por exemplo, né, eu sempre opto pela cobertura compreensiva, que ela está cobrindo todos os, ou quase todos, né, os tipos de riscos imprevistos que o meu carro está sujeito. Mas eu sei que hoje as pessoas podem contratar as coberturas picadas, vou colocar dessa forma, né? Ou só para roubo e furto, ou só para colisão, ou só para o que você falou, né? O danos a terceiros. Você acha que ainda rola um pouco de confusão nessa comparação por conta disso? Por poder comprar coberturas separadas, não ter que contratar o pacote inteiro? Como que você vê? Eu acho que vou trazer alguns dados aqui de mercado que eu acho que vai ajudar no entendimento. Hoje no Brasil, praticamente 70% da frota não tem seguros. Então a realidade do produto compreensivo é muito interessante, realmente onde você minimiza qualquer risco do que você venha a ter. Agora, 70% das pessoas estão sem seguros. E para esses 70%, será que é melhor ficar sem seguro do que entender aquele risco e se proteger minimamente? Então, às vezes a pessoa tem um carro mais velho. Ela fala, não vou ter seguro porque o meu carro é mais velho. Fala, não, mas o carro ser novo
ou antigo não impede você ter um acidente no trânsito e você bater no outro carro. Então, talvez uma pessoa que tem um carro mais antigo que não se preocupe tanto com bem, ele deveria se preocupar com danos a terceiro. Ele pode bater num carro bem novo e caro, bem né? novo, super caro, e no final das contas o prejuízo vai ser igual se ele tivesse um carro 0 km que bateu ou se ele bater num carro de um terceiro. Já outras pessoas, por exemplo, falam, pô, eu dirijo tão bem, eu até conheço muito, às vezes a pessoa tem amigos que são mecânicos, funileiros, eu nem me preocupo com a batidinha, eu me preocupo com um grande prejuízo. Pô, então vamos falar do roubo e furto do seu bem? Vamos falar de uma perda total do seu bem? Então também tentar entender qual é a sua realidade, quais são suas dores, o que te preocupa e como é que o produto que melhor se encaixa é super importante. Ainda assim, Jamile, acho que quando você pega duas ofertas do compreensivo é quando você praticamente inclui todas as coberturas. Que vai desde o roubo até uma enchente, por exemplo. Exatamente. Ainda no compreensivo, os produtos não necessariamente são iguais, porque eles têm as mesmas coberturas, mas em alguns momentos você tem variações. Por exemplo, eu já vi oferta que a pessoa dava uma franquia. O que é franquia? Se você for acionar o seguro, você vai pagar uma franquia. Então, existiam ofertas que uma franquia ela era muito alta. Então, qual é o impacto disso? A pessoa normalmente pensa assim, se eu tiver um problema, eu vou pagar mais. É verdade. Mas também tem a situação que você, para ter uma perda parcial, é mais difícil. Porque, vamos dizer assim, se você tem uma franquia de R$1.000, tudo que passar de R$1.000, você vai escolher fazer a franquia. O que for abaixo de R$1.000, você vai resolver por sua conta. Se você tiver uma franquia de R$7.000, significa que todo o prejuízo que você tiver até R$7.000, você vai ter que corrigir pela sua própria conta. Você vai ter que ir atrás da oficina, você vai ter que ir atrás das peças. E o que for mais de 7.000, você aciona o seguro. Então, são pequenas variações que não é só o custo, é o que vai acontecer efetivamente. O valor do RCF. Algumas vezes eu vejo as pessoas colocando um valor muito baixo. O RCF é esse danos a terceiros, O RCF é danos a terceiro. Então, por exemplo, às vezes a pessoa mora numa região mais de um alto poder aquisitivo. A gente vai recomendar o RCF mais alto, porque por você circular numa região de maior poder aquisitivo, a probabilidade de você ter um acidente num carro mais caro é maior. Se a pessoa basicamente transita em lugares de um poder aquisitivo mais baixo, ou ela quer realmente reduzir o custo, talvez tenha um RCF mais baixo. Mas qual é a média, né? Que a gente fala assim, quando eu tenho um acidente com terceiros, qual é a média? Será que eu preciso ter 300 mil de danos a terceiro? Ou eu estou sendo demasiadamente cuidadoso? E eu falo isso porque 70% das pessoas não têm seguros. Então a gente não está falando aqui de um público que tem seguro e que está na dúvida se bota 300 mil, 200 mil ou 50 mil de RCF. Estou falando, gente, as pessoas querem ter esses produtos. Os produtos podem ser acessíveis. Os produtos podem sanar dores dos indivíduos. Pensa que algumas pessoas têm uma questão assim, ele precisa do carro para trabalhar. Imagina você ter um problema e você não conseguir arcar com esse problema. A maioria das pessoas no Brasil não tem acesso a crédito. Então, se você precisar financiar isso, também é difícil. Então, acho que é muito importante você entender a sua realidade, quais são os riscos que você gostaria de mitigar, quais são os produtos disponíveis no mercado e comparar isso, porque a comparação é importante. Eu acho que o usuário que ele compara, ele vai escolher o melhor produto. Mas para comparar, ele tem que conseguir colocar um do lado do outro e falar, entendi que eles são parecidos e por isso eu irei optar a seguradora X. Além disso, tem muitos entes não regulados que vendem, e eu vou chamar de seguro entre aspas, porque eles comercializam se chamando de seguro, eles falam que aquilo é um seguro, mas na verdade aquilo é não regulamentado. São atividades ilegais, que a SUSEP inclusive tenta de toda maneira coagir. Algumas vezes o cliente não sabe disso. Que são as chamadas conhecidas como proteção veicular. As proteções veiculares. Então, às vezes eu converso com um consumidor que ele nem sabe que ele não tem seguro. Ele fala, não, mas eu tenho seguro, é seguro de tal lugar. A gente fala, não, eu entendo que você está confortável, é melhor do que nada, mas não necessariamente é a melhor opção. Porque no limite, a pessoa pode não ter nada. No limite, se você colocar uma trava mecânica do seu veículo, você já começa a se proteger. Se você coloca um alarme, você já tem um segundo ponto. Você pode ter um rastreador, você pode ter... Existem N opções. O importante é você entender o que faz sentido para você e ter, dentro desse entendimento, uma comparação de produtos existentes para que você escolha o melhor e você fique tranquilo com sua decisão. Legal. Igor, você falando, né, de comparar, eu queria entender também como é que funciona... Você falou das franquias, né? Você já trouxe o ponto das franquias. Mas a gente sabe também que existem assistências, bônus, enfim. Eu queria entender se todos esses acessórios, né? Vou colocar assim, do seguro, eles funcionam tudo igual nas seguradoras? Cada uma tem como
desenhar o seu? O que o consumidor tem que ficar atento, né, nesses pontos, para quando ele for contratar ou renovar o seguro alto dele? Como que isso acontece? Eu acho que é complicado a gente falar que todas são iguais, né? Ao mesmo tempo, é muito difícil do consumidor perceber a diferença. Então, eu como consumidor me sinto às vezes montar, pô, mas como é que eu vou saber a diferença? Como é que eu vou saber? E aí o que a gente recomenda é busquem redes sociais, busquem o Reclame Aqui, vejam como é que cada seguradora tem sido avaliada, como ela tem respondido. Porque às vezes tem um problema, toda empresa tem um problema. A pergunta é como você resolve esse problema. E você pode ver como aquela seguradora está resolvendo o problema de outros indivíduos. Também tem o entendimento inadequado do produto. Então, um caso super comum aqui, tá? Às vezes o usuário ele contrata a perda parcial, porque ele fala, eu só estou preocupado aqui se eu tiver uma batidinha, essa é a minha preocupação. Aí, é uma pessoa que às vezes transita muito no trânsito, ele fala, eu nem pego estrada, então para mim, perda parcial resolve. A perda parcial, ela te protege até 70% da FIP. Aí, às vezes, a pessoa tem um acidente que passa de 70% da FIP, que isso vira uma perda total, que ele não tem cobertura. Então, tentar entender cada cobertura é importante. E aí, cada um vai ter sua especificidade. É complicado, porque você vai ler uma condição geral de um seguro, é muito difícil. Então, geralmente é bastante extenso. Geralmente é muito extenso, com muitos termos técnicos. Normalmente tem o que a gente chama de coberturas e tem as exclusões. Dá um exemplo de exclusão. É um exemplo de exclusão, né? Por exemplo, você pode falar assim, se tiver um ataque terrorista, a gente não vai arcar com nada. Algumas, por exemplo, né? Infelizmente, a gente teve uma tragédia no sul do Brasil, muitas pessoas foram impactadas, a gente teve ali uma enchente de grandes proporções e alguns casos tinham uma exclusão de enchente. Então, naquele momento, imagina, eu acabei de falar, as pessoas não têm seguros, isso é um problema. Mas o pior problema de todos é a pessoa que se organiza, que contrata o seguro, que tem um problema e descobre que não está coberto. Então, entender as exclusões, normalmente são os tópicos mais críticos, tá? Então, a gente teve muitos casos de não cobertura de enchente no sul do Brasil. Até o seguro residencial, falando de outro ramo aqui, muita gente perdeu tudo. Porque tinha um seguro residencial, mas o seguro não cobria enchente. E o que aconteceu foi que a casa dele alagou. E você perdeu tudo. Então, entender das exclusões, eu acho que é onde mora ali o maior do perigo. Mas eu volto a afirmar, sendo muito honesto, acho que o seguro de automóvel é um seguro muito maduro, que já passou por muitos problemas, que já vivenciou uma série de crises. Então, não cabe mais para uma empresa séria, que é regulamentada pela SUSEP, que tem uma marca no mercado, eu acho que não cabe mais produtos tão leoninos no mercado de automóvel. Então, todos aqueles casos extremos e esdrúxulos, eu acredito que eles já foram sanados. A gente não tem assim, esses casos tão absurdos como a gente vê em outros ramos, tá? A gente vê situações que são do PROCON informar a população sobre o problema daquela exclusão. Nesse nível. Uhum. Eu acho que o produto de automóvel a gente já está bem mais maduro, mas sempre tem aquele ajuste fino que pode gerar uma frustração no momento que você precisa, que é o momento do sinistro, né? O momento que você bateu o seu carro foi roubado. Naquele momento ali que você pode identificar efetivamente o que aconteceu. Condições gerais, por exemplo, tem um pouco de que tipo de oficina você pode ir, que tipo de peça você pode colocar ou não no seu veículo. É muito específico. Então, acho que é importante que quem tem um corretor de confiança, que pergunte para o corretor. Quem não tem um corretor de confiança, faça pesquisa, mas que você seja minimamente educado sobre o produto que você está comprando. Acho que isso é importante. Entendi. Falando ainda um pouquinho, né, das assistências e bônus e tudo, como que dá para o consumidor entender esses dois pontos, né, que não dá para chamar de cobertura, né, mas eles acabam fazendo parte muitas vezes da apólice, né? Como que funciona a assistência, assim, de forma geral no mercado, né? O consumidor ele tem acesso no seguro alto, né? É toda assistência que proporciona guincho? Como que funciona isso assim tem funcionado de forma geral no mercado? Eu costumo brincar, né, que 70% da frota não tem seguros e às vezes a pessoa quer comprar um seguro que ele quer proteger só o roubo e furto e vem até o encanador junto, que é um pouco da amplitude que a gente tem de assistências hoje. Onde é que existe a maior preocupação ou a maior frequência? Pane elétrica. Faltou a bateria. Normalmente hoje você tem muito pronta entrega que chega muito rápido na sua residência. Então ali, quando você pensa em assistência, a maioria dos produtos vem com guincho, mas o mais frequente é a pane elétrica, né? A pronta entrega. Então guincho, normalmente você está coberto. Normalmente você tem um limite de utilização, que é uma quilometragem.
e você tem a quantidade de vezes que você pode utilizar o guincho. Então, e aí cada seguradora vai ter seu formato, mas vamos dizer, por exemplo, eu posso usar um guincho até 100 km e eu posso usar 3 vezes por ano. Deu mais de 3 vezes, eu posso usar? Não vai poder. Tem outros produtos que são mensais, então todo mês você pode ter utilização da assistência. Então, às vezes a pessoa que tem um carro que ele está mais preocupado com assistência, talvez um produto mensal cabe melhor, porque ele nunca vai ficar desassistido. E se for 2 vezes no mesmo mês? Aí um produto anual já funciona melhor, né? Porque um produto anual eles são 3 vezes por ano. Se 2 vezes no mesmo mês, o produto mensal, então é entender um pouquinho essas características. Mas via de regra as assistências elas são muito boas, elas ajudam muito os consumidores. Existe uma dificuldade. Então, óbvio que a gente tem gente assistindo do Brasil inteiro. Cada região tem sua característica. Tem uma característica de disponibilidade de guinchos, tem uma característica de preço do óleo diesel, que acaba influenciando. Quando você vai para os grandes centros, você já tem uma presença maior de geolocalização, então você consegue ver parecido com o Uber, você consegue ver um guincho chegando, mas você já tem mais problema de trânsito. Então, assim, independe da seguradora. Se é uma véspera de feriado, com chuva, em São Paulo, com trânsito caótico e seu carro quebrou, vai demorar para o guincho chegar. Vai demorar para o guincho, para a moto, qualquer carro. Então é uma característica quase intransponível. Mas os serviços de assistência eles têm muita qualidade. Quando você vai também hoje, tem muitas, como você falou, não são coberturas, né? Mas você fala, tem os vidros que também são muito utilizados, às vezes ajuda muito o consumidor. Também não é trivial. Não é, qualquer situação funciona. Em alguns casos você pode, outros casos não. Por exemplo, aqui a gente tem muito, aqui em São Paulo, né, tem muito pessoal que quebra o vidro para roubar celular, né? Esse, por exemplo, seria uma situação coberta de forma geral. Tem que ler na condição. Tem que ler na condição, entendi. Tem que ler na condição, pra ser muito sincero. Por exemplo... Porque pode depender de cada seguradora, né? Pode depender de cada seguradora. Entendi. Mas deveria estar coberto, tá? Acho que não é uma situação que foge do que deveria ser, mas o que a gente vê normalmente são as trincas. Você tem uma trinca que você tem a obrigação de troca do para-brisa, tem trinca que não. E muitas vezes o usuário e o cliente final ele pode ter essa decisão. Eu prefiro fazer um reparo da trinca sem custo, ou eu prefiro fazer a troca do para-brisa com um custo adicional. Então, são pequenas nuances que você vai ter ali normalmente na cobertura de vidros. Entendi, mas que muitas vezes pode ser interessante, né, para quem está contratando, porque quanto que esse tipo de as assistências, cobertura de vidros, ela acaba influenciando no preço final que o consumidor paga? É um valor, é uma proporção muito alta ou costuma ser baixo? Se você vai para produto compreensivo, normalmente isso é uma pequena parcela do valor total. Mas, por exemplo, se uma pessoa está só no roubo e furto, já começa a ficar representativo. A gente recomenda que sempre contrate o guincho. Tá? Se fosse para dar uma recomendação genérica, falar o guincho. Por que a gente fala sempre recomenda o guincho? Porque tem uma coisa que a gente chama de frequência de utilização. Espero que você nunca tenha tido um carro roubado na sua vida. A frequência de um roubo de veículo é baixa. Ninguém quer ficar exposto a esse risco porque é um grande prejuízo. Então, o roubo tem uma frequência baixa, mas é uma grande severidade, que a gente fala, é um problema muito sério. A assistência, via de regra, não é um problema tão grave. É um pane seca, ou um carro que parou e tal, mas ela tem uma frequência muito alta. E na prática, é quando a pessoa está realmente desesperada ali, o carro pifou, ele quer sair dali, ele quer um guincho, independente se foi uma batida. Então a assistência ela é muito útil, a gente recomenda. Você saiu da assistência, vou chamar aqui guincho, né? E eu estou tentando fazer uma nomenclatura bem usual. Quando você começa a falar de outras coberturas, vidro, carro reserva, até tem um pouco de serviço de Uber, chaveiro, encanador, como eu falo, aí eu acho que você tem que avaliar realmente se aquilo você precisa daquilo. Às vezes acontece do cara contratar e no cartão de crédito dele também tem uma cobertura, então você começa a ter sobreposição de coberturas, isso é relativamente comum. Aí você, eu tenho seguro residência que tem, sei lá, um serviço de assistência, eu tenho um seguro de automóvel que também tem o mesmo serviço de assistência, eu tenho um cartão de crédito que também me dá o mesmo serviço de assistência. A não ser que você use muito, né? A não ser que você use muito e que você goste muito, que você faça muita obra dentro de casa, já começa a ser um excesso. Não é questão de, eu estou mais protegido. Ali você já está começando a fazer uma coisa que não faz sentido, realmente. Entendi. E, Igor, você comentou de um outro ponto aqui, que é a questão da regulamentação, né? Que tem muitas associações, né, de proteção veicular que não são regulamentadas pela SUSEP.
Mas quem é seguradora, né, de fato, é regulamentado pela SUSEP, né? Eu queria entender qual que é o papel da SUSEP nessa regulamentação, né, nessa relação com o consumidor, porque se o consumidor, por exemplo, se sentir lesado de alguma forma no atendimento da seguradora, seja, né, no uso do guincho, no uso de uma assistência, ou mesmo em algum sinistro, né, sei lá, quando bate o carro, quando rouba o carro, esse consumidor, ele pode falar com a SUSEP, né? Ele pode abrir uma queixa ali e a SUSEP vai intermediar é a SUSEP que vai intermediar, né, essa resolução com a seguradora. Como é que funciona isso? Qual que é o papel? A SUSEP, para quem não conhece, é a Superintendência de Seguros Privados, que é uma autarquia do Ministério da Fazenda que regulamenta, fiscaliza esse setor, né? Qual que é o papel desse ente ali na relação, né, entre consumidor e seguradora? O que ele faz para melhorar, para ajudar essa relação? Primeiro, eu acho que a gente tem que entender porquê da regulação. O seguro, ele é um produto muito importante para a economia. Por exemplo, o resseguro ganhou muita força no 11 de setembro, que a gente teve ali 2 grandes torres sendo destruídas, né, uma tragédia mundial. Pô, imagina a importância do resseguro numa situação como aquela. Olha a quantidade de capital envolvido. Pô, o resseguro, desculpa te interromper, só para explicar, o resseguro é o seguro que a própria seguradora contrata para ela, né? Exatamente. As seguradoras também fazem uma seguradora para elas, né? E aí você pensa uma enchente como a gente teve no Rio Grande do Sul. Olha o impacto econômico que aconteceu na região. É papel das seguradoras terem capital para suportar os momentos críticos da sociedade. Ou seja, conseguir pagar todas as indenizações devidas. Conseguir pagar né? todas as indenizações devidas. Então, como a gente está falando de proteção da poupança popular, a gente está falando de muitas vezes uma pessoa que o único patrimônio dela é o carro, você precisa ser sério na atuação. Não que outras empresas não sejam sérias, mas nesse caso em particular, você tem que ter o Estado olhando e delimitando regras. Qual é a grande diferença, né? Eu costumo dizer que na iniciativa privada, o que não está proibido está permitido. Quando você vai para uma entidade regulada, o que não está permitido está proibido. Então você tem que ter uma clareza muito grande do que você pode e que não pode fazer. Ali você já tem regras. Por exemplo, você tem um tempo máximo para pagar o sinistro. Você não pode falar, vou demorar 1 ano para pagar um sinistro. Isso é um problema. Então você vai criando relações que são mais favoráveis para a sociedade, para a indústria e para os consumidores. Então a SUSEP tem um papel fundamental no controle de solvências dessas companhias. Então na hora que você vai e contrata uma seguradora, pode ficar tranquilo. Você está protegido. É papel da SUSEP garantir que aquela empresa não vai quebrar, que aquela empresa não vai ficar insolvente, que ela não vai dar um calote, que ela não vai tratar mal um fornecedor, porque é uma instituição muito relevante. Ainda assim, obviamente, você tem desvios de conduta, você tem ali problemas com consumidores, mas eles vão ser de menor severidade. Você não vai ter um caso extremo quando você está no mercado regulado. Então é muito importante essa atuação. E você consegue delimitar. Ainda assim, o consumidor tem direitos. Ele pode procurar o PROCON, ele pode processar a seguradora, ele pode buscar consumidor.org, o próprio Reclame Aqui. Então tem vias de negociação com a seguradora. Mas é muito importante esse respaldo regulatório de uma instituição séria que está olhando ali como é que essas empresas estão constituídas em termos de reserva, em termos de condições gerais, né, que é um pouco que a gente tinha citado ali, que são as regras que a gente tem que seguir. Isso tudo é fiscalizado pela SUSEP, que é a autarquia. Entendi. E, Igor, você falou também dessa regulação, né? E eu queria abordar aqui um outro ponto, que é sobre o perfil do segurado, né? Que a gente ainda não falou sobre isso. E eu queria entender como que o perfil do segurado ele impacta, né, na precificação do seguro. E aí acho que vale tanto para quem está contratando um seguro pela primeira vez, como para quem já está ali renovando. Porque às vezes na renovação a gente vê a gente faz essa comparação que é o que você trouxe no começo da conversa, né? Para ver o que está mais vantajoso ali para a gente no momento. E eu queria entender, então, como que o perfil, né, da pessoa impacta. Porque eu sei que o CEP é algo que impacta, né, no seguro automóvel. Mas e o perfil? Até quando a gente vai responder aquele questionário, a última vez que eu respondi, pelo menos, estava lá me perguntando, né? Você tem alguém com menos de 25 anos que usa o carro, você usa, né, para trabalhar, para estudar, o que você faz? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho também pra gente como que esse perfil do condutor, né, impacta no seguro, na contratação, na renovação, e quais são os cuidados e as dicas para o consumidor não ser pego de surpresa, né, nesse momento. Excelente.
Se for pegar fatores históricos, o seguro começou protegendo grandes navegações. Então eu vou fazer uma viagem em alto mar, vou achar um tesouro, mas meu navio pode afundar. Alguém tem interesse de ganhar parte desse tesouro se der certo, mas me ajudar com prejuízo se der errado? Então ali você começa a indústria de seguros. E aí você pensa, puta, mas como é que eu posso adivinhar, se é que é possível adivinhar, qual é o risco que eu estou comprando? Você fala, pô, então se é um capitão muito experiente, que já viajou 3 vezes, que já trouxe tesouro várias vezes, pô, eu vou cobrar mais barato do que um cara que nunca navegou. Pô, se é um barco mais moderno, que eu sei que tem mais condição de enfrentar adversidades, eu vou cobrar mais barato do que um barco que é mais difícil. Então, desde o princípio, o seguro é uma coisa estatística. Então, todas as empresas, elas tentam entender qual é aquele risco. Qual é aquele risco? E isso é interessante, porque você consegue balancear uma pessoa que tem menor risco pagar menos, uma pessoa que tem maior risco pagar mais. No entanto, você tem uma limitação. Pode ser que o marinheiro muito experiente, que já deu tesouro para várias vezes, com um navio mais moderno, afunde. E pode ser que aquele marinheiro de primeira viagem, com um navio antigo, com a tripulação desqualificada, volte com o tesouro. Então, a estatística faz parte desse mercado. Ao longo do tempo, cada vez mais, foi se sofisticando, com muitas dificuldades ainda, né? A gente fala assim, puta, é mesmo que a pessoa de 45 anos dirige melhor que a 18? Não necessariamente. É mesmo que a pessoa que tem um CEP em área de risco tem menos risco, tem mais risco do que a pessoa? Não necessariamente. Você pode morar numa área de alto poder aquisitivo, você pode ter uma idade avançada, mas você pode trabalhar numa área perigosa. Você pode trafegar à noite, finais de semana, áreas boêmias. Então, o perfil é uma expectativa daquele risco futuro e a indústria foi ao longo do tempo tentando achar essas referências. Falar um pouquinho da Peer, né? A gente usa dado de maneira muito intensa para tentar individualizar esse risco. Por exemplo, a pessoa vai baixar o nosso aplicativo, ali ela vai compartilhar os dados de direção, onde ele mora, onde ele trabalha, o que é que ele faz no final de semana, o que é que ele faz à noite, como ele dirige, com que frequência ele dirige. E isso tenta dar para a gente percepções de riscos mais apuradas do que o sociodemográfico, que é quantos anos eu tenho, qual é o CEP que eu possuo. Mas é uma tentativa da indústria como um todo tentar individualizar esse risco. Se fosse para dar uma recomendação para o consumidor, a pegadinha no formulário é mentir. Essa é a pegadinha. Porque é o único espaço que você cria que te prejudica. Porque caso você minta, você pode ter uma negativa do seu seguro. Corretamente. Tá? Então, se você preenche o formulário corretamente, você vai receber um preço que é adequado para você. E o formulário não deixa dúvidas. Não é um formulário que a pessoa fala assim, eu tenho dúvida se eu deveria colocar A ou B. Você deveria colocar o que é real. Por exemplo, um caso muito comum, né? Motoristas de aplicativos, eles tendem a dirigir muito mais tempo na rua. Eles tendem a ter uma frequência maior de acidentes, roubos e afins. E por isso o preço do motorista de aplicativo é muito maior. E muitas vezes os usuários omitem a informação que são motoristas de aplicativo, aí eles têm um acidente e a seguradora nega. Então, recomendação, gente, transparente. Ficou caro? Mexa nas coberturas, mexa no seu fornecedor. Mas não minta no preenchimento do formulário, porque pode parecer pequeno, mas acaba depois gerando o pior cenário de todos. Que é lá na frente, quando ele vai precisar usar, ele não vai conseguir, né? Exatamente. E às vezes o que eu percebo é que até as pessoas agem como se fosse uma ingenuidade com propósito, né? A pessoa fala, não, pô, mas eu nem sabia que eu tinha que... Então ele age de maneira, não, mas lógico que eu informaria se eu soubesse. É claro, no formulário. Por exemplo, caso comum, a pessoa tem filhos, como você perguntou, filhos de 18 anos, aí a pessoa contrata o seguro, fala, não tenho ninguém dessa idade que vai dirigir meu carro. Mas ele dá a chave pro filho, e aí depois que o filho bate, ele fala, lógico que eu colocaria um motorista adicional. Como meu filho não dirigiria meu carro? Mas não está na sua proposta. Você não falou isso na hora que você contratou. Então, por mais que na hora você possa até argumentar que você... então beleza, aumenta aí R$30 que eu vou pagar. Já escutei isso. Ele foi e contratou, era R$30 mais caro para ter um motorista adicional de 18 anos. Ele não colocou e falou, não, tudo bem, na hora do sinistro eu pago esses R$30. Não funciona, não funciona. Não funciona assim, né?
E, Igor, você trouxe aqui o caso da Pia, né? De como vocês têm feito para melhorar, né, essa precificação, enfim. E também imagino que melhore na relação com o consumidor, né? E eu queria que você me falasse um pouco mais disso, né? O que você tem visto em termos de mercado, essa evolução das seguradoras para tentar chegar tanto num preço mais justo, como num atendimento também mais efetivo, de acordo ali com a necessidade do cliente, né? O que você tem visto de avanço nesse sentido e o que dá para esperar, né? De mais avanço, porque, pô, inteligência artificial tá aí, né? E tem sido cada vez mais usada. Quando a gente começou a Pia, a gente estudou bastante esse mercado, né? E a gente via que esse mercado é subpenetrado, as pessoas não têm seguros no Brasil, tá? As que têm não estão satisfeitas. E as que precisam não têm um atendimento de primeira linha. E aí eu estou falando de maneira média, né? Óbvio que pode ser que um player ou outro tenha uma atividade superior, mas essa era a realidade. E quando a gente criou a Pia, a gente falou, é possível mudar isso. É possível usar a tecnologia para entregar experiências muito superiores ao que a gente vive. Então, assim, a gente tem carro de pagamento de PT em 24 horas, no caso da Pia. Hoje a gente usa inteligência artificial fortemente em prevenção à fraude, que é uma coisa que encarece muito o seguro. E a gente consegue automatizar processos, entregar produtos que são com uma qualidade e experiência muito superior e preços mais acessíveis. Então, para mim, é praticamente um caminho sem volta você usar a tecnologia, dados e inteligência artificial para ter processos mais fluidos, para separar o joio do trigo e para conseguir ser melhor para o consumidor que não está tendo problema. A indústria, eu chamo de indústria, né? A indústria de fraude de seguros no Brasil, ela é estimada em alguns bilhões de reais por ano. Você está falando ali, óbvio que não existem dados reais, mas de 3 a 5 bilhões de reais por ano. 5 bilhões de reais por ano é maior do que muita indústria que a gente tem. Então, como é que a gente combate? Porque eu falo assim, existe ferramentas muito boas de prevenção à fraude no mercado. O problema é quando você usa ela para quem não é fraudador. E a experiência, por mais que você não quer passar por aquilo. Então, acho que na Pia a gente usa muito tecnologia para separar isso. Para falar, ok, aqui nós temos uma suspeita. E na suspeita nós seremos severos na tratativa. Aqui tudo parece correr bem. A gente vai ser muito seleto na tratativa. Então a gente tenta separar muito bem isso. Por exemplo, a gente tem 2 produtos, né? A gente tem seguro de automóvel e seguro de celular. Eu citei que no caso do automóvel a gente consegue ser muito mais rápido no pagamento de sinistros, até a própria transferência do bem. No caso do celular hoje a gente paga 30% dos reembolsos em 1 segundo. Então o usuário ele preenche o formulário, a gente roda um algoritmo de inteligência artificial que a gente toma a decisão de pagar 30% dos casos em 1 segundo. É isso que as pessoas merecem, entendeu? É para isso que a gente está aqui, para criar esse tipo de experiência e essa relação das pessoas com a indústria que é tão importante, que pode ajudar tantas pessoas no momento que elas mais precisam. Então eu acredito fortemente que é uma tendência usar tecnologia para melhorar a tratativa do consumidor, para ser mais célere e resolver o problema quando ele mais precisa. Entendi. Antes de eu te fazer a última pergunta, porque infelizmente nosso tempo está acabando, eu queria que, já que você falou das fraudes, eu queria que você trouxesse alguns dos exemplos mais comuns, assim, de fraude que vocês conseguem detectar, né? Porque eu queria entender também se é algo que as pessoas sempre fazem conscientemente ou se às vezes é meio por desconhecimento de como funciona o setor, né? O que vocês veem de casos mais comuns de fraude? Eu vou dividir as fraudes em 2 tipos, tá? Tem as fraudes por ocasião e as fraudes profissionais. As fraudes profissionais são quadrilhas especializadas em fraudar seguradoras. Então aqui a gente tem um combate muito duro e muito sério. E tem N casos, tá? Na prática, a seguro é uma indústria muito boa para lavar dinheiro. Então você consegue fazer uma série de iniciativas para lavar dinheiro com a seguradora. Dá um exemplo aqui corriqueiro para que as pessoas entendam, né? É muito comum um carro importado ter uma depreciação muito rápida. Então você compra um carro, sei lá, com 10 anos, que aquele carro tem uma tabela FIP de 100 mil reais, mas ele é vendido a mercado a 70 mil reais. Então você compra esse carro por 70 mil reais e tenta ser roubado e vender para a seguradora por 100. Então você produziu 30 mil reais. Esse é um exemplo. Tem N exemplos, né? Tem o caso de você comprar um carro que está quebrado e tentar transformar ele num carro novo via seguradora, tem N caminhos. Mas a fraude profissional é uma fraude que assim, é polícia, é inquérito, é realmente tratar como deveria. Muitas fraudes é o que a gente chama de ocasião. Não é um fraudador profissional. É um cara que contratou um seguro para usar, mas ainda assim ele frauda. O caso mais comum é o agravo do risco. A pessoa bateu um carro, falou, puta, mas minha porta aqui já estava arranhada, ele vai dar uma batidinha para ampliar aquele negócio e já trocar a porta. Tá?
Ou o cara que teve uma perda parcial muito próxima do PT, ele danifica um pouco mais o veículo para chegar no PT. A fraude mais comum no Brasil hoje é uma fraude que muitas vezes nem é percebida como fraude, que chama inversão de responsabilidade. O que é inversão de responsabilidade? Eu estou dirigindo meu carro na rua, fui atravessar um semáforo, o carro atravessou e bateu no meu carro. Aí aquela confusão, eu tenho seguro, eu não tenho, como é que vai ser? Eu falo pro cara, você contrata, aciona seu seguro aí, porque você que bateu, você é o responsável pelo acidente. Então eu deveria acionar a seguradora daquele indivíduo. Eu falo, eu não tenho seguro. Sabe o que a gente pode fazer? A gente vai dizer que você foi o responsável, eu pago sua franquia e corrijo os 2 carros. É bom para quem bateu, é bom para quem não vai pagar a franquia, só é ruim para todos os indivíduos que compartilham risco numa seguradora com aquele indivíduo. Não é a seguradora que está perdendo, é você que vai pagar mais caro o seu seguro por causa desse tipo de iniciativa. Então a inversão de responsabilidade é fraude. O que seria o correto? O correto seria você falar, já que você não tem seguro, eu iria acionar a minha seguradora, você se vira, e normalmente a seguradora vai tentar o ressarcimento do custo com aquele indivíduo. Porque falou, se você bater, você é responsável, você tem que pagar. Mas o consumidor ele não fica desprotegido que tem seguro. O segurado, né? O segurado ele vai estar protegido. Agora, você usar o seu seguro, dizer que você foi responsável pela batida, receber o pagamento do outro indivíduo para você realizar o pagamento da franquia e tudo acabar bem em pizza, é fraude. É uma fraude assim, mais comum do que se imagina e que encarece muito o seguro de quem não frauda. Entendi. Olha, Igor, acho que você trouxe várias dicas aqui, várias informações. Infelizmente, vou ter que encerrar. E eu queria te pedir uma mensagem final, né? Uma dica final para quem tá, pro segurado, né, de automóvel, de novo, seja quem tá contratando pela primeira vez, o que ele tem que prestar atenção, ou seja quem tá renovando, né, o que também tem que ficar de olho para lá na frente não se encontrar desamparado pelo seguro, né? Qual que é a sua dica aqui pra gente fechar? Primeiro, eu traria que seguro é para todo mundo, tá? Acho que todos os carros podem, de alguma maneira, se proteger, entender seu risco. Então, tente, precifique, faça uma cotação, vale a pena. Entendeu? Eu sinto que algumas pessoas não fazem esse trabalho e acabam ficando desprotegidas desnecessariamente. Depois, comparem. Acho que tem muitos prestadores de serviço no mercado, muitas seguradoras. Compare as opções, tente chegar em coisas semelhantes e seja, pode parecer besta, mas seja muito ético na confecção da oferta, no momento do sinistro. Tem por que mentir. Acho que a mentira ela acaba dificultando o processo, porque você vai começando a ter inconsistências que você vai retardar o processo de pagamento, você vai retardar a resolução do seu caso. Então, acho que é para você cote seguro, cote fragmentado, com a sua necessidade, compare as possibilidades. E eu acho que seja muito ético na informação que você entrega para a seguradora e no momento de sinistro também. Eu acho que a verdade ela vale para sempre aí. Maravilha, então obrigada, viu, Igor, pela sua presença, que certamente tirou bastante dúvida de quem está acompanhando a gente. Muito obrigado, é um prazer. No programa de hoje, nós te mostramos como fugir de pegadinhas no seguro automóvel. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que você achou do tema, se você tem alguma dúvida, se já passou por alguma das situações que a gente comentou aqui no programa, deixa aqui pra gente saber. Aproveite e já se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro também está disponível nas principais plataformas de podcast, então segue a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve produção, roteiro e apresentação de Jamile Niero, direção técnica de Leonardo Tanaka e Mariana Shimojo e edição de Lion Fidel. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente e até o próximo. Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 880. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda a vida.